Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Inteligência Ampliada, a sua inteligência ampliada. Aqui a ideia é conseguir aprofundar bem mais nos conteúdos com vocês, já que lá no Insta, com só 3 minutinhos de Reels, acaba que fica só um tira-gosto, né? E já que a gente está na semana, né, do lançamento do Gemini 3, que foi pro ar na última terça-feira, ali, dia 18 de novembro de 2025, nada mais justo, então, do que a gente estrear no YouTube com um review desse modelo que promete ser um marco na inteligência artificial. Então a ideia é a gente falar primeiro um pouquinho sobre os principais benchmarks e como o Gemini 3 se saiu em cada um deles. Depois eu vou trazer um problema real do meu dia a dia de trabalho que eu tentei resolver ontem utilizando o Gemini 3. E o mais legal é que no final eu ainda vou pegar e comparar isso com os resultados obtidos para o mesmo problema utilizando o Gemini 2, para que vocês consigam ver essa diferença na prática. Mas vamos lá. A gente se acostumou a ver lançamentos de IA toda semana, né? É uma melhoria de 2% aqui, um ajuste de velocidade ali. Só que o Google ele acabou de mostrar com o Gemini 3 DeepThink não é só uma atualização incremental. E é isso que eu quero que vocês entendam. É um salto geracional. A gente não vai falar de hype. A gente vai falar sobre como a inteligência artificial acabou de sair da fase de repetir padrões para entrar na fase de raciocínio profundo. Então, vamos olhar primeiro para esse teste aqui, o Humanity Last Exam, o último exame da humanidade, nome profundo. Esse benchmark ele foi criado justamente porque as IAs elas estavam gabaritando todas as outras provas. E o HLE é composto por cerca de 3.000 perguntas extremamente difíceis, tipo nível pós-graduação ou mais. E com base em muitas disciplinas diferentes, né? Então, inclui matemática avançada, as áreas das ciências, então física, química, biologia, as áreas das humanas, literatura, história, línguas antigas, a parte de computação e também de engenharia. Então, ele é um teste para CDF mesmo, o cara tem que estudar muito e ser muito bom. Agora, percebam o salto de performance que a gente teve aqui. O Gemini 2.5 ele já era muito bom, ele marcava 21%. Só que o novo Gemini 3 DeepThink, ele bate os 41%. Ou seja, ele praticamente dobra, ele supera com folga o Claude Sonnet 4.5 e o GPT-5 também. Né? Ele deixa a concorrência ali comendo poeira. Agora, se você quer saber onde é que está a verdadeira revolução, aí a gente tem que olhar para o outro gráfico, para o ArcAGI. Esse é o principal conjunto de teste benchmark mais humano que existe. E ele é projetado justamente para avaliar a capacidade de raciocínio abstrato e generalização eficiente dos sistemas de inteligência artificial. Então não é à toa que a maioria dos modelos ali patina, ficando abaixo dos 20%, enquanto que o Gemini 3 DeepThink ficou aonde? 45%. Isso é absurdo, gente. Essa diferença é brutal. E ao mesmo tempo é extremamente relevante. Por quê? Porque isso mostra que o modelo ele não está apenas acessando dados e padrões que já existem para executar as tarefas. Ele está, de fato, demonstrando um raciocínio bem mais fluido e se adaptando em tempo real. Então, se a gente pensa no mundo corporativo, né? Isso é basicamente a mesma diferença entre ter um funcionário sênior com cancha, que resolve qualquer pepino para ti quando as coisas dão errado, versus um estagiário muito bom, mas que só sabe seguir o manual. Essa é a diferença que a gente está falando aqui. E para fechar essa tríade técnica, antes de passar para a prática, vamos olhar para o teste do GPQA, de conhecimento científico nível doutorado. Ele lidera o Gemini 3 com quase 94%. E isso é importante porque isso elimina a barreira de confiança que muitas pessoas têm com relação à inteligência artificial, né? Porque esse modelo ele acaba tendo uma margem de erro para pesquisa, por exemplo, menor do que muitos especialistas. Então, só para a gente concluir essa parte e fechar aqui, eu acho que o Gemini 3 DeepThink, ele inaugura uma era da IA, né, que para, pensa, reflete e raciocina antes de dar resposta. Só que eu prometi para vocês que a gente não ia ficar só teorizando e eu não ia ficar só raciocinando aqui. Então, bora para a prática, que agora eu vou fazer a demo desse problema que eu tentei resolver ontem usando o Gemini 3 e também comparando ele com o Gemini 2.5. Bora? Bom, então antes da gente entrar na demo em si, eu queria dar uma contextualizada sobre o problema ou a solução que eu estava buscando ontem, quando eu comecei a fuçar e a brincar ali com o Gemini 3, tá?
Uma coisa que eu tento fazer é sempre quando lanço esses modelos ou ferramentas novas, eu tento utilizar para solucionar alguma questão real do meu dia a dia, ou de algum cliente, ou de algum parente, enfim. Mas para que a ferramenta seja útil de fato, né, e que eu aprenda a solucionar problemas com ela. Então, ontem, a gente fez uma retrospectiva no meu time. Para quem não sabe, retrospectiva é uma das cerimônias de quem faz gestão de projetos de maneira ágil. E a gente fez a retrospectiva e eu acabei ficando de Team Captain para a próxima retro. E como vai ser a minha última retro com esse time, eu queria que ela fosse bem memorável, assim, queria fazer um negócio legal, diferente. E que saísse daquele padrão que a gente sempre tem, né, das easy retros ou das retros no Figma, com as coluninhas de continuar, parar, começar, ou algo do gênero. Eu queria fazer um negócio legal. E aí eu pensei, bom, se o Gemini entregar tudo que ele está prometendo, é bem capaz de eu conseguir fazer um jogo legal ali. E aí foi esse desafio que eu fui tentar resolver. Então, primeira coisa, né, eu entrei aqui no Gemini, então na parte de chat mesmo, e aí vocês podem ver aqui que já está, né, com o Gemini 3 Pro marcado. E aí eu vim ali e eu coloquei o prompt da minha ideia de jogo, tá? Então, basicamente, o que eu falei pra ele, né? Me ajude a criar um jogo de tabuleiro online cujo objetivo é criar e servir como base para a realização da cerimônia de retrospectiva do meu time, que se chama FuiX Platform. O nome do jogo será The Best Retro Ever to Never Forget Vic. Então, fazendo uma brincadeira aí com a minha saída. E depois, né, eu falei, o jogo precisa ser em inglês. Eu tinha pensado em algo na linha do Monopoly, com as seguintes categorias de casas. E aí, essas categorias são exatamente as colunas que a gente usa, né, no board, mas vocês vão ver como vai ficar muito mais legal. Então, share-out super trunfo. Tira uma carta super trunfo e faço share-out para a pessoa. A pessoa recebe 5 pontos e o jogador da vez também recebe 5 pontos. Share-out espontâneo. Faço um share-out para alguém do time que vai receber 10 pontos. O jogador da vez recebe 3 pontos. What went well? Diga algo que você achou que funcionou bem e receba 5 pontos. What could have gone better? Aponte um problema e perca 5 pontos ou 2 pontos. Ou aponte um problema mais uma solução e não perca nada. Porque daí eu tentei instigar um pouco, né, do mindset de resolução de problema. Então não acho que é muito bom, né, pessoas que raise the flags, que avisam dos riscos e dos problemas que estão enfrentando, mas melhor ainda é quem sabe procurar a solução e tem ownership para encontrar, né? Então, é um pouco desse mindset aqui, tentando instigar nessa aqui. E aí, suggestions for improvements, então só aí a mera sugestão mesmo de algo pra gente melhorar. E o blocked, então, quais foram os blockeds ali da nossa sprint, né? Das nossas últimas semanas. E também vai ter a parte de accomplishments, que daí eu também pretendo fazer os accomplishments reais, né? Depois que tiver transcorrido, de fato, as semanas para que eu possa incluir isso no jogo. E aí vocês viram, ele começou a me responder, aí depois eu me dei conta que eu tinha errado uma coisa e só corrigi brevemente aqui no prompt, mas basicamente ele criou aqui, né, um texto explicando, então, as regras do jogo, então bem legal. As categorias de cada casa e o que acontece em cada uma delas, bem legal. Os card decks, né, que eu falei ali, então o deck do Share-out Super Trump, o deck dos accomplishments e o deck das blocker cards. E aí ele falou da estrutura visual e tal. Aí eu falei, ótimo, agora eu vou ajustar para mandar aqui a versão final e daí você me... Então eu fiz alguns ajustes naquele texto que ele me passou, com coisas que eu queria mudar, e aí eu passei de volta para ele. E assim foi indo, a gente foi inteirando, você vê que não é apenas uma mensagem, né, para sair perfeito, mas a gente foi inteirando até que, lá pelas tantas, eu finalmente pedi para que ele fizesse o prompt que geraria esse jogo no Google Studio. Porque lá no Google Studio a gente consegue usar o Gemini 3 também, né, para criar esses artifacts, criar código mesmo. E aí, então, ele me passou esse Markdown aqui, e eu fui lá no Google Studios e colei isso, beleza? Então, fiz isso com o Gemini 3. Eu fiz a mesma coisa e uma interação muito parecida com o Gemini 2.5, ok? Então, aqui, ou melhor, com o modelo rápido, não foi com 2.5. Então, aqui, eu usei o modelo rápido ao invés do 3 Pro.
E vou te dizer que para essa parte inicial aqui, eu cheguei num resultado muito parecido, tá? Ó, a gente foi iterando. Pode ver que aqui já surgiu as block cards. Eu disse que eu precisava, o que mais coisas que eu precisava. E a gente foi iterando e acabou ficando muito parecido com o outro, tá? A principal diferença foi o formato de saída que teve aqui quando eu pedi para ele me gerar o prompt. Para colocar no Google Studio. Então, ele não fez um prompt em formato de Markdown. E eu acho que isso atrapalha um pouco. Mas ficou aqui bem de acordo com tudo que eu tinha pensado para o jogo, tá? Bom, então para essa parte aqui até não fez tanta diferença assim, né? Usar o modelo super avançado ou o modelo rápido. Mas para a próxima parte agora da prática vocês vão ver uma baita diferença, tá? Então, pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o Google Studios. Foi aqui que eu colei o meu prompt, né? Logo no Start. Aqui a gente consegue selecionar o modelo, então vocês veem que o Gemini 3 ele já está como default, né? Então eu primeiro vim aqui, colei o prompt com o Gemini 3, gerou o código, gerou o jogo, e depois eu vim aqui e colei com o Gemini 2.5, né? E gerou outro código, gerou outro jogo. Então agora eu quero mostrar pra vocês principalmente as diferenças visuais de cada um, mas é óbvio, né? Nenhum prompt que tu vier aqui colar, ele vai dar certo de cara. É preciso ficar iterando com eles, né? O conceito que a gente chama de vibe coding. Então eu não codo uma linha de código, tá? Um pouquinho de Python, mas eu consegui produzir um resultado final bem legal, né? Iterando com ele. Mas agora primeiro eu quero mostrar a diferença de cara do 2.5 pro 3. Então vamos lá. Esse aqui é o 2.5. A página de setup eu achei bem bacana, na verdade. Então a gente consegue vir aqui editar o nome, né, o nome do time. Aqui eu achei um bugzinho, ó, ele não deixa de estar menos que 10, mas dá pra vir pela setinha e definir. Aqui, não sei porque que ele já começou com 3 players, eu não tinha visto isso no prompt, mas enfim, os nossos brothers Bob e Alice. Se eu tentar começar o jogo só com player, ele não deixa, o que é ótimo. E aí aqui eu posso vir e botar o outro player, inteligência ampliada. Eu não vou jogar com vocês esse aqui, porque eu vou jogar o jogo pronto, que eu gostei, tá? Poderia botar foto também, tem que adicionar. E aí dá start. Olha só, ele criou, bem na lógica que a gente pediu, um jogo de tabuleiro, né? Tá aqui os 2 players, o roll the dice, o retro board aqui do lado. Então ele funciona, mas vamos lá, né? Não tá bonito, eu não ia querer jogar isso com o meu time. Vou mostrar uma interação aqui só pra gente dar uma olhada. Ó, legal, já caiu direto na carta de super trunfo de share out, que eu acho bem bacana. Então, inteligência ampliada, ó. The Architect. Ó, massa. Veio até um slidezinho aqui pra gente dizer quanto que cada um vale. Nice. Ó. Que legal. Send card. Ó, e aí vocês viram que aqui já foi a card que eu fiz, né, como share out. Então, bem bacana. Funciona, beleza? Eu joguei um pouquinho mais ele e eu confesso que deu um bug bem louquinho. Porque quando ele chega aqui, né, não tem mais pra onde seguir. E aí ele trava. Mas a gente conseguiria facilmente resolver se continuasse iterando. Vamos agora olhar o Gemini 3 logo de cara com prompt copia e cola, beleza? Ó, já tem um visual mais moderno aqui. Vamos dar uma olhada. Botar Vic e botar inteligência ampliada. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ó, show de bola. Já ficou bem mais bonito o tabuleiro, né? Aqui o roll the dice tá legal, já disse de quem é a turn. Eu acho que ele vai fazer um log do que tá acontecendo aqui do lado. E nesse caso aqui, o board da retro ele aparece só no final. Quando termina o jogo, aparece o board, beleza? Mas vamos só jogar uma ou duas pra vocês verem. Ó, select a teammate. Ó, eu até achei o outro mais legal, né? Debug, smasher. Key skill. Bug detection. Eu até achei o outro mais legal, com slidezinho e tal, pelo menos esse da carta, né? Vamos só jogar mais uma rodada pra ver onde é que cai. Ó, caiu na Blocked Zone, coitado. Mais uma. Blocked Zone não tem graça. Vocês estão ouvindo. Aqui, ó, share out, como só tô eu e a Vicky jogando, eu, inteligência ampliada, eu comigo mesmo. Vicky's awesome. Beleza, então tá computando os pontos aqui certinho e a gente iria jogando, né, até terminar o jogo. Mas vamos lá pro que eu considero que ficou excelente, né, depois de algumas interações. Esse aqui.
Então, aqui, pessoal, eu sei que vocês não conhecem, mas eu pedi para ele copiar a identidade visual do FioX, e tá perfeito, assim, parece que eu tô dentro da minha plataforma. Então, isso ficou bem satisfatório. Isso é legal porque vocês conseguiriam fazer isso com qualquer marca, né? Eu tirei 2, 3 prints da tela e pedi para ele copiar e ficou assim. Então, daria para botar qualquer identidade visual. Outra coisa que eu tomei cuidado de fazer, eu quis fazer esse jogo como se ele fosse white label, entre aspas, ou altamente customizável, né? Para que eu consiga, eu mesma, utilizar isso em outras sprints e fazer sentido. Então, não só para essa especificamente. E também para que eu consiga compartilhar com os outros delivery leads e com os outros times da empresa e que eles também consigam utilizar e customizar para seus times. Então foi um pouco desse racional por trás, por isso que essa parte de configuração aqui ela tá um pouquinho mais robusta. Então eu posso alterar o nome, eu posso alterar o score, que basicamente vai alterar quanto tempo o jogo demora para terminar. Eu vou botar um baixo aqui para a gente conseguir terminar e vocês verem o board no final também, que eu acho que vai ser legal. E aí aqui a gente consegue customizar, ó. Então a gente consegue customizar as cartas de super trunfo, então aqui os arquétipos, as skills e as categorias de skills, poderia vir e configurar. Eu vou deixar default, aqui os accomplishments, então eu vou botar as coisas reais que aconteceram nessa sprint, para se alguém cair no accomplishment, a gente fazer um momento share out de time também, das coisas que a gente finalizou. E aqui os blockers, então a mesma coisa que os blockers, vou botar uns blockers reais para que a gente possa discutir depois, eles fiquem mapeados. Então, isso é bacana. Ok, finish and save, e aí vamos adicionar os players, então a Vicky, ou seja, eu, e a inteligência ampliada, meu adversário de hoje, vamos ver quem é que vai ganhar. E aí vamos dar um start nesse game aqui. Beleza. Então aqui, até board por board, o outro tava mais ou menos parecido, né? Mas achei que ficou legal esse aqui. Vamos botar o roll the dice, ele dá uma giradinha, bacana. E aí, what went well. Vamos botar everything. E aí vocês veem que tá atualizando aqui do lado, né? O que tá acontecendo no jogo. Então, ao invés da inteligência ampliada, jogar. E ela caiu no accomplishment. Que rabuda. Vamos ver quantos pontos. Nossa, 18 pontos de cara. Então, identify and resolve critical performance bottleneck. Show. Massa. Share out. Então, agora vai dar um share out para a Vicky. Vic is amazing. Fiquei na blocked zone. Que saco. 0 pontos para mim. Aí, vamos ver. Ó, sugestão de improvement. Aí aqui eu posso selecionar, né, se eu quero ou perder 5 pontos e só apontar um problema, ou zerar, porque aqui eu quis dar uma lição de moral, assim, sobre a questão do mindset, né, de que não adianta só trazer problemas, a gente precisa também trazer as soluções. Então, por isso que aqui se trouxer só o problema, perde ponto, mas se trouxer a solução junto, tá tudo certo. E aí a gente vai jogando e iterando. Eu vou jogar até o final aqui pra vocês verem, numa velocidade acelerada, mas eu quero só chegar no board final pra gente ver o resultado e imaginar como é que vai ser com o time no dia, que eu acho que vai ser bem bacana. Então, vamos lá. Ó, inteligência ampliada, então, ganhou o jogo. Tomei uma surra aí, mas basicamente, então, esse é o nosso painel final, né? Fica o nosso pódio, como só tinha 2, fica o primeiro e o segundo, mas teria aparecendo o pódio inteiro. E aqui fica o nosso retroboard, ó. What went well, what could have gone better, suggestion for improvements and shoutouts. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham curtido, então, essa review / demo aí do Gemini 3, espero que tenha sido útil para vocês entenderem o salto de performance que esse modelo trouxe e o que ele pode fazer pela gente na prática. Aqui eu dei um exemplo, né, de um jogo, mas poderia ser uma demo de produto, né, uma ideia de produto muito rápida que a gente poderia prototipar aí em questão de pouquíssimas horas. Enfim, espero que isso tenha aberto a tua cabeça para as possibilidades e que tu tenha visto o quanto é fácil de utilizar a ferramenta, né? Então eu comecei ali no próprio chatbot, utilizei o prompt que ele me entregou e depois eu fui só iterando via linguagem natural, não teve nada de código, não toquei numa linha de código. Então isso prova que qualquer um pode conseguir chegar num resultado muito parecido com esse.
beleza? Se tu curtiu, então eu vou pedir para que tu te inscreva no canal, dê like e divulgue para que a gente continue fazendo muito conteúdo bacana por aqui. Eu sou Vitória Jardim e acredito que a IA não veio para te substituir, mas para ampliar teu potencial. Acompanhe meu canal e descubra como.